Há pouco nós falamos, né? Eu lhes mostrei o porquê que as palavras, né? Em cuja sílaba tônica há um ditongo aberto, isso caso na sílaba das palavras paroxítonas, na posição paroxítona, melhor dizendo, né? Eu lhes mostrei por que perdeu-se acento, por que se caiu o acento, né? Porque aquele acento era apenas para marcar o timbre, para ninguém ler de forma fechada, para ninguém ler estreia e sim estreia. E aqui nós temos quase similar, né? Troféu, quase. Anéis, herói e Niterói. Nós temos ditongos abertos. Não obstante, estes ditongos abertos não estão na posição paroxítona. Eles estão na posição oxítona. Troféu. Claro. Porque, claro, não existe a palavra troféu. Mas eu posso, sem o acento, se eu retirar o acento, eu posso ler a palavra troféu. Anéis, herói, Niterói. Então, a fim de que seja troféu, anéis, herói, Niterói, é necessário o acento. Então, preste atenção. Se o ditongo aberto estiver na posição oxítona, o acento continuou. Só houve, né, mexeram com o acento dos ditongos abertos na posição paroxítona. Beleza pura, gente? Agora nós vamos falar de outras regras, não é? Vamos falar do hiato. É muito comum, claro, olha, eu vou decorar. Acentuamos o hiato U e I isolados ou seguidos de S. Prestem bem atenção aqui. Preste bem atenção para você entender legal. Ai, paz, cai. Na palavra ai, eu tenho apenas uma sílaba. Na palavra paz eu tenho apenas uma sílaba. Na palavra cai, idem. Se eu tenho apenas uma sílaba, eu terei apenas uma vogal. Não é isso? Mas como que eu vou saber qual é a vogal em ai, qual é a vogal em paz, qual é a vogal em cai? A língua portuguesa ela possui 3 fonemas. A vogal, que é um fonema que sai livre do aparelho fonador. Com a boca aberta nós conseguimos falar A, E, I, O. Todavia, para você falar um T, você tem que ter dentes. Para você falar um Fê, você tem que ter dente, tem que ter os lábios. Para você falar um lá, a língua, né? A gente tem que alçar a língua e ela toca nos dentes. Isso é interessante. As consoantes, elas encontram vários bloqueios no nosso aparelho fonador. A vogal não, a vogal ela sai livre, certo? Então, eu tenho um ai, eu tenho A e tenho I. Como que eu vou saber quem é a vogal ali? Aquela que eu pronuncio com mais força. É o A, ai, ai. Observe como o som, né? São 2 tons, isso é muito interessante. São 2 tons. A.
esse tom cresce ou esse tom, ou melhor, esses tons crescem ou estes sons caem? Estes sons caem. Se caem, aquilo que nós aprendemos lá nas séries iniciais, eu tenho chamado de tongo. Dois tons decrescente. Eu tenho que trabalhar um som. Pá, é o mesmo caso. Paz. Eu também tenho um ditongo decrescente. O A é vogal, o I semivogal. Cá. O A sempre é vogal. Aí você encontra uma palavra como muito. Olha que dificuldade para você, lá nas séries iniciais, na quinta até na quarta série, o professor dá esse assunto. Aí pede a criança para classificar o ditongo crescente, dizer se é crescente ou se é decrescente. Né? Ditongo, dois tons. Olhando a palavra, não dá para eu saber se é crescente ou decrescente. Por quê, cara? Quando eu dou um toque, né? Se eu colocar aqui, olha. Qual é o V que é maior? Claro, dá pelo tamanho, pelo visual, dá para você ver que este V é o maior que este. Todavia, cara, a gente está trabalhando com o som. O fonema, a gente está trabalhando com fonema. Quando eu digo dois tons, crescentes ou decrescentes, eu tenho que ouvir, eu tenho que produzir o som e não escrever a palavra. Na questão do muito, vamos lá, ó. O som caiu ou o som cresceu? O som caiu. Se caiu, também é um ditongo decrescente. São dois tons que caem. Aí você quer um exemplo, porque isso envolve a situação gráfica. Para eu entender melhor, você quer um ditongo crescente. Porém, olha que bacana. Vamos esquecer isso aqui. Série E. O som cai, mas depois ele cresce. Magua. Sergio. O que o som fez? Aqui o som cai, ele decresce. Os dois tons caem. Então, ditongo decrescente. Aqui o som seria. Eu tenho um ditongo crescente. A criança, ela não vai, você não vai esquecer jamais. Você vai entender a língua e saber por que o ditongo é crescente e decrescente. E é até interessante, eu já bato numa tecla aqui, olha só que bonito. Retirei o acento gráfico.
Serie, magoa, Sergio. Muda toda a história. Então, a fim de que eu leia serie, mágoa, este acento, continua. É uma regra que veremos daqui a pouco. São as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Certo? Vou apagar aqui. Voltando, claro, ao hiato. Claro que saúde não existe. Cuica não existe. Vou fazer uma propaganda aqui, eu não posso não. Né? Aqui. No entanto, pais existem. Existem, melhor dizendo. Saúde, cuica, pais. Em saúde, o A é vogal, o I semivogal. Tudo bem? Cuica, o U é vogal, o I semivogal. Em pais, o A é vogal, o I semivogal. Tudo bem? Então, o A é forte, o A manda. Legal? Vamos fazer o seguinte, numa relação, um casal. Ele é o marido. Vamos pegar a família tradicional para não dizer que eu sou machista, certo? Ele é o marido. Saúde, cuica, paz. Este A, este U e este A são as vogais. E estas semivogais. Então, é um casal na família tradicional. O marido, aquele cara machista, que a esposa pede: meu amor, me dá um dinheirinho para eu fazer a mão e o pé. Ele só dá para fazer a mão, o pé ninguém vê. Me dá 10 reais, toma 5 só. Então esta mulher, que é a semivogal, ela é subordinada. Certo? De repente ela começa a estudar para concurso com as amigas, com a vizinha. E ela passa para um concurso bom. Um TJ desse da vida. E passa a ganhar melhor que o marido. Ela é, olha só, ela é a semivogal. Ela não tem dinheiro, ela não trabalha. Ela é fraquinha. A partir do momento que ela passa a ganhar o seu dinheirinho, a semivogal, certo? Ela começa a malhar, começa a usar belas roupas, começa a usar perfumes importados. O que acontece? Perfumes importados, o que acontece? O que começa? Vai gerar logo o que? O cara é machista. Ciúme. Ele fica enciumado, minha mulher está ganhando mais. Compra um carrinho logo, aí que arrebentou tudo. Começa a beber chopinho para lá, chopinho para cá. Começa a chegar a casa tarde. O que acontece? Hein? O que vai acontecer? O descasamento. Vai acontecer a separação. E o que é a separação, gente? A separação nada mais é do que o hiato. Hiato, rapaziada, é sinônimo de separação.
Então olha como é bacana. Este U vivia junto, certo? Era uma semivogal. Ela ficou forte. Ficando forte, o que aconteceu? Aconteceu o hiato. Só que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar este acento para indicar que outrora este U e este I eram semivogais. Então, eu coloco o acento. O objetivo deste acento é indicar que o U e o I eram semivogais. Deixaram de ser semivogais e passaram a ser fortes. Então, porque se eu retirar o acento, eu vou ler saúde. Eu vou ler caida. Olha que legal aqui, olha, preste atenção. É muito bom que separemos a sílaba, tá? Eu separei. Por que eu não coloco acento? Tudo bem, a regra lá, isso acompanha a gente desde cedo, né? Acentuamos o hiato, o I, isolados ou seguido de S. Mas por que eu não acentuo o sair, gente? Olha bem, o que eu falei? Quando que eu acentuo os hiatos e o mesmo? Quando sem acento, eles são semivogais. Olha lá. Este I é semivogal. Olha, sair. Não. Ele é vogal. Então, claro, se ele já é vogal, para que eu vou colocar o acento, meu Deus do céu? Né? Se eu coloco aqui, olha, ainda, ainda, eu tenho hiato. Só que, claro, este I, ainda, este I já é vogal. Se já é vogal, não tem por que eu colocar o acento. Eu só coloco o acento no I e o U. Quando sem acento, eles são semivogais. O I serve para indicar que o U e o I, o acento, melhor dizendo, que o U e o I, sem acento, eram semivogais. Então a força do acento transformou o que era fraco em forte. Uma vogal em semivogal. Entenderam? Palavras como... Olha que legal. Essa palavra já faz parte do nosso... Esta aqui quase não. Uma cobra. Xiita Juúna. Aí cai numa prova e você aprendeu que o hiato e o isolados em sílaba são acentuados. Matou a regra. Vai lá, marcou e vai se dar mal. Preste bem atenção. Você concorda? Este I, sem acento, é uma semivogal? Na palavra, olha, sai. Ela sai. Ela sai. Vogal, semivogal. Agora, eu
O I virou vogal. Sem acento é semivogal, com acento é vogal. Sair tem acento, sai não. Então preste atenção. Xi, ita, xi, ita. Não há como eu ler chitas. Tudo bem, a macaquinha do Tarzan. Chita, mas xi, ita, eu leio separado. Então, rapaziada, o I e o U aqui já são vogais. Se eles já são vogais, rapaziada, eu não acentuo estas palavras. Tudo bem? Tranquilo? Então é bom que você pratique, que passe a olhar as palavras e analisar e saber o porquê do acento, porque a banca, na hora da sua prova, ela quer saber o motivo da acentuação. Prestem bem atenção aqui. O menino detém o poder, o professor mantém a forma. Nesse caso aqui, há necessidade de conhecimento da sintaxe, da relação entre os termos. Qual é o verbo aqui? Claro, o verbo é detém e mantém. De quem é que eu estou falando na primeira frase? Estou falando do menino. Na segunda frase, eu estou falando do professor. Então, o sujeito. Qual é a pessoa gramatical que substitui o menino? Ele. Ele detém. Ele mantém. A palavra detém e mantém são oxítonas ou são paroxítonas? Tem duas sílabas, não há como ser proparoxítono. Elas são detém. Elas são oxítonas. Qual é a regra, lembra? Das oxítonas. Eu falei com você, olha, é só você guardar a terminação das oxítonas. A, E, O, N. Lembra da música? A, E, O, N. Então, as palavras oxítonas são acentuadas? São. Detém e mantém recebe o acento normalmente, como alguém, vintém, ninguém. A professora entretém os alunos. Eu estou falando dela. Então eu acentuo essas formas verbais terminadas em normalmente. Por quê? Porque são oxítonas terminadas em. E em é terminação das oxítonas. Não obstante, se eu fizer o seguinte,
Os meninos. Os professores. As professoras. Aí eu tenho que ter um conhecimento da sintaxe. Eu estou falando deles e delas. Quando as formas verbais terminadas em determinam, modificam, são subordinados a elementos no plural, isto é, a sujeitos no plural, eu coloco o acento circunflexo. Então, eu só coloco o acento circunflexo nas formas terminadas em quando elas estiverem determinando um elemento no plural. O sujeito no plural. Simples, 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 simples. Claro, eu tenho que ter a noção de concordância verbal, que nada mais é que a concordância do verbo com o substantivo do predicado, no caso o núcleo do predicado, com o sujeito. O menino lê. O menino crê em Deus. O menino vê o mar. Quero que o menino dê presentes à professora. Estas palavras, os verbos, eles são verbos monossilábicos. E os monossílabos se enquadram nos oxítonos, só com exceção terminada em. Os oxítonos são acentuados quando terminam em A, E O. São quase parecidos com o oxítono, Então, eu acentuo essas palavras porque são palavras tônicas. Existem as palavras átonas? Claro, a língua possui as palavras átonas, Algumas preposições, O de, eu preciso de amor. Esse de não tem acento, porque é uma palavra átona, Eu quero que você dê presente, já virou tônica, é verbo, Aquelas meninas são mais. M-A-S, ela é mais, elas são mais, Agora eu tomei banho mais, porém, todavia, esse mais já é uma conjunção, é uma palavra átona. Então as únicas palavras da língua que não são acentuadas são as palavras átonas, A maioria é monossílabo átona. Existe algum porquê? É uma palavra átona, a conjunção. Então, gente, nesses casos eu coloco o acento, claro, porque eles são tônicos. No entanto, olha como é legal. Os meninos leem. Os meninos creem. Os meninos veem.
Quero que os meninos deem presentes à professora. Então perceba uma coisa legal. Leia para mim. Os meninos leem. Os meninos creem. Os meninos veem o mar. Quero que os meninos deem presentes à professora. Aí eu lhes pergunto: há a necessidade do acento gráfico? Quando eu retiro o acento gráfico, quando eu ponho, muda a leitura, gente. Eu passo a ler de forma diferente? Não. Portanto, se eu não leio de forma diferente, eu lhe pergunto: para que o acento? Aí você conclui que, por isso que estas palavras, com a reforma, deixaram de ser acentuadas. Entenderam? É tão simples, não é? Entendemos o porquê da acentuação de determinadas palavras. Cuidado, também pode ser aqui o derivado, né? Releem, descreem, reveem, tá?